eu não quero me demorar, não sei se eu vou me demorar, mas eu não pretendo me demorar. Hoje não seria eu a pregar. O pregador de hoje era aniversário da filha dele, ele ia fazer uma correria, pregar e sair correndo. Eu falei, não, faz as duas, ou faz uma coisa direito ou outra coisa direito. Vai comemorar com a sua filha, ela é a prioridade, e a gente dá um jeito. E à tarde eu estava lendo um texto, e o Senhor colocou algo no meu coração que eu queria dividir com você. Vocês aí atrás me ouvem? Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15. E se quiser ficar com ele aberto depois, que a gente mais no final vai voltar neste capítulo, tá? Evangelho de João, capítulo de número 15. Vocês acharam? O versículo é o de número 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vou ler de novo. João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu quero me deter nessa afirmação que vem a seguir agora: e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Não é muito difícil, se a gente for um pouquinho observador e parar para observar com atenção, a gente está rodeado de gente que tem uma vida vazia, uma existência sem propósito algum. É como uma árvore seca. A pessoa passa toda a sua existência, e a gente brinca, né? Não plantou uma árvore, não escreveu um livro, não fez uma música, não fez um filme, não casou, não teve filhos, não abriu uma empresa. Passa uma existência, 50, 60, 70 anos, 80 anos, e não deixou legado, não fez uma história. É um período que a pessoa passou por cima dessa terra aqui, comendo e dormindo, sabe? É um peso para o planeta. É gente que vem e vai, sem que a vida tenha relevância alguma, sem que a vida tenha significado, propósito. A pessoa passa por essa vida sem descobrir para que nasceu. E talvez você pense que eu estou me referindo só a pessoas lá fora. Infelizmente, para nossa tristeza, há cristãos assim no nosso meio. Passam uma vida sem descobrir para que nasceu, sem descobrirem um dom, uma vocação, um chamado, não encontra propósito, significado na própria existência. E é por isso que são fracos, são influenciáveis, são descompromissados consigo mesmo. E você olha e fala assim: poxa, tal pessoa tem tanto potencial, mas aquilo não gera nada. Você
conhece gente assim? Você fala assim, puxa, que pessoa inteligente, mas passou a existência e não construiu nada, não deixou um legado, seja físico, seja financeiro, seja de nome, ou de valores ou princípios para alguém. Não deixou nada, não construiu nada. Talvez pior do que morrer é viver como se já estivesse morto. Infelizmente, no nosso meio, não é incomum a gente conversar com alguém que se diz cristão, que professa o nome de Deus, que conhece a palavra, que conhece canções, que talvez tenha algum dom que ele não leva muito a sério, cantar, pregar, tocar, evangelizar, enfim. Mas o certo é que essa pessoa passa a vida sem gerar nada, é infrutífero, é estéril. O que eu queria trazer para vocês nessa noite é algo que o Senhor falou muito forte no meu coração. É que nós precisamos romper com o ciclo da esterilidade. A esterilidade é uma maldição. A esterilidade, ela rouba o sonho do presente, mas mais do que isso, ela rouba o futuro. Quando se é estéril no presente, não há futuro, não há descendência, não há herança, não há continuidade. Isso no reino de Deus é como se fosse algo impensável, porque o reino de Deus é um reino que só cresce e só aumenta, e a esterilidade não leva nada a crescer ou aumentar. A esterilidade rompe, ela cessa, ela aniquila, ela diminui, ela faz secar, ela faz morrer. Muitas vezes temos tantos sonhos mortos, tantos projetos adormecidos, porque fomos alcançados por um espírito de esterilidade, de infertilidade. O texto que a gente leu fala que nós não escolhemos ao Senhor, foi Ele que escolheu a nós, com um único propósito, para que a gente vá e dê fruto, e que seja um fruto que permaneça. Você sabe, quem é criado aqui na roça sabe que geralmente quando você planta abacate, manga, árvores frutíferas, a primeira vez que dá fruto, o fruto não permanece, ele cai. É a primeira vez, ele é um fruto temporão, né? Que ele não se aguenta no pé, então ele cai, é perdido. Mas o texto que a gente leu diz que nós fomos nomeados para que o fruto que a gente tem permaneça sempre. E isso tem uma consequência. Quando o nosso fruto permanece, quando a gente é frutífero, quando a gente é estéril no reino, quando a gente gera no reino, a Bíblia diz, e quem está dizendo isso é Jesus, tudo que a gente pedir, tudo, a gente vai receber, a gente vai ser atendido. Porque não temos sido atendidos nos nossos pedidos? Porque parece que o Pai ouve e não nos concede. Porque temos um problema com o fruto. E é disso que eu queria falar nessa noite. Quando a Bíblia fala de gerarmos, de darmos fruto, nem sempre significa de ganhar outra alma para Jesus, de evangelizar alguém. Isso é verdade. Talvez quase todos os textos dizem respeito a isso. Mas gerar fruto também significa obras de justiça, produzir no reino,
ser efetivo, ser eficaz naquilo que faz, é prosperar naquilo que põe a mão, é ter a bênção de Deus, é ter resultado naquilo que intenta fazer, é ser um empreendedor. E aquilo que toca o meu coração é que muitos de nós estão em tal nível de descompromisso com o seu chamado, ou entender um significado para a sua existência, que a pessoa, antes de tentar, já desistiu. A pessoa já desistiu de louvar, já desistiu de cantar, de servir, de contribuir, de visitar, de orar, de jejuar, de se consagrar, de se santificar, desistiu de casar, de ter filhos, criá-los no temor do Senhor. A pessoa já desistiu. Parece Marta, quando Jesus vai visitar Lázaro que estava morto, e Jesus manda tirar a pedra, e Marta já tinha entregado os pontos. Ela falou: Senhor, não mexe com isso, 4 dias já cheira mal, é tipo, não tem mais jeito, vamos dar por encerrado isso que é melhor, não vamos mexer com isso, já está fedendo. E muitos de nós temos vivido a vida cristã assim, tipo, já estou cheirando mal, não vou mexer com isso, não vou mais tentar isso, não vou mais sonhar com isso, não vou mais tentar fazer isso. E a gente se entrega e passa toda uma existência dizendo que é servo de Deus, mas não servindo, dizendo que é adorador, mas não adorando, dizendo que nasceu para vencer, mas vivendo como um derrotado, como um fracassado. Ter nascido da água do Espírito e não gerar vida para nada. Como é possível? Eu te digo, não é possível. É por isso que a esterilidade ela é uma maldição que precisa ser quebrada, precisa ser arrancada da raiz. Deus nos fez e nos chamou para frutificar em todos os âmbitos da vida, em todas as áreas da vida. E por que não frutificamos? A Bíblia responde. Quando Deus chama ao patriarca Abraão, Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar, e tu serás uma bênção. Ou seja, eu te dou a minha bênção, e você passa a ser um abençoador. Ou seja, a minha bênção não pode parar em você, ela tem que ser repartida, ela tem que ser dividida, ela tem que ser compartilhada. E esse é um princípio no reino que funciona para tudo. Nada que Deus nos dá, o fim é nós mesmos. Nós somos um meio, um canal para aquilo que nós recebermos, nós dividirmos. É por isso que aquele que nasceu da água do Espírito, que recebeu a vida de Deus, o profeta diz que dentro dele é impossível ele reter aquilo, porque ele recebeu a vida de Deus do seu interior agora, salta para fora um manancial de vida. Você percebe? Não é possível alguém que foi transformado pelo poder de Deus, que recebeu o perdão do seu pecado, que entendeu a sua miséria, que entendeu a graça e o amor que o abraçou e o recebeu e o trouxe à vida de Deus, essa pessoa guardar para si, não repartir, não tentar levar o que recebeu para o outro, é impossível. Às vezes a gente pega textos da Bíblia e a gente está tão focado naquele pequeno contexto e a gente perde o princípio.
A gente sempre lê um texto da ceia, lá no capítulo 11 de Coríntios, que Paulo começa dizendo assim: porque o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. O apóstolo Paulo está dizendo assim: de tudo aquilo de revelação, de conhecimento, de entendimento, tudo aquilo que eu recebi, eu reparti com vocês. O que eu recebi é o que eu vos entreguei. Ele não reteve com ele. Reter é contrário às leis do reino. A gente sempre dá o exemplo do mar morto. Por que ele é morto? Porque ele só recebe. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, e ele é alimentado principalmente pelo Rio Jordão. Ele tem uma salinidade 10 vezes maior do que qualquer oceano. Então ali, tudo que cai ali morre, e nada nasce ali, porque ele só recebe. E a nossa vida cristã é da mesma forma. Quando a gente se torna o foco de nós mesmos, a gente busca Deus para receber bênção, a gente se move para receber, para receber, para receber. Foi o que a Fabíola acabou de falar aqui agora há pouco. A gente vai morrendo, a gente vai se tornando estéril, e nada, nenhuma semente que se joga na nossa vida nasce, nada progride, porque a gente se torna um mar morto. Muitos de nós frequentamos a igreja, frequentamos os cultos, oramos e jejuamos por nós mesmos, e só por nós mesmos. Eu queria que você pegasse qualquer personagem da Bíblia que Deus chamou e tenta perceber se Deus chamou e o chamado daquela pessoa era um fim em si mesmo, ou era um instrumento para a obra de Deus. Deus chamou José por causa da fome do seu povo. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus chamou Josué, mas a bênção não era Josué, ele tinha que levar o povo à terra prometida. Deus levantou profetas, levantou Samuel, levantou juízes e tantos outros. Eles não eram um fim em si mesmo. Eles receberam vida, eles receberam bênçãos, receberam dons, ministérios e tanta coisa, mas aquilo tinha que ser repartido. E à medida que repartia, aquilo era multiplicado. Eu gosto sempre do texto em que Moisés chama 70 anciãos, coloca a mão sobre eles e reparte a unção que ele tinha sobre 70. E alguém ficou com ciúmes e falou: Moisés, como você está fazendo isso? Você vai perder a autoridade, agora é 70 com você. Eles não entenderam como o reino funciona. Na verdade, a unção repartida é unção multiplicada. Bênção repartida é unção multiplicada. O azeite da viúva era um pouquinho, conforme ia colocando naquelas talhas, encheram-se todas as talhas, ou seja, a repartição se torna uma impartição. Todas as partes tinham o todo. O reino de Deus funciona assim. Se você for para Efésios capítulo 1, fala que Jesus, ele é tudo em todos. E a gente às vezes não entende. E a gente faz da nossa vida uma pequena ilha, e a gente faz de uma forma que a gente só ore para receber, jejue para receber, trabalhe para receber, e a nossa preocupação gira em torno do nosso umbigo. E a gente chama isso de evangelho, de vida com Deus. Vida com Deus fala em se derramar como oferta de libação. Vida com Deus fala de se derramar daquilo que recebeu, fala de repartir. E a gente tem morrido, a gente tem se tornado infrutífero, estéril, porque a gente quer viver só. Você sabia que uma pessoa só não pode gerar?
E a gente tem morrido e tem matado. A maldição da esterilidade, ela é mais do que simplesmente atingir aquele que se torna egocêntrico e vive o seu próprio mundo, a sua própria existência a respeito dos demais. É que essa pessoa, de uma maneira maligna, consegue contaminar com esterilidade tudo que está à sua volta. Você já viu um pé de pinheiro? O pé de pinheiro, ele desce para baixo assim, ó, é uma raiz pivotante, e ele vai buscar um lençol freático mais profundo, e ele puxa toda a água que tem ali. Então ele vai crescendo, mas ele é só ele. E ele solta uma seiva tão contaminada que embaixo do pé de pinheiro não nasce nada, nem grama. Mata tudo que está em volta. E às vezes a gente tem se tornado um cristão assim, que a gente busca Deus para resolver o nosso problema, mas a gente nunca diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser instrumento, eu quero ser canal de bênção. E a gente não entende que a água parada mata, traz doença, adoece. E devagarzinho a gente vai se tornando um sepulcro, uma cova que cheira mal. Mas essa noite o Espírito Santo está aqui para nos dizer que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele pode transformar qualquer maldição em bênção. E a gente vai deixar de viver e rodar no nosso eixo sem sair do lugar. A gente vai aprender a olhar para o lado e honrar o irmão do lado, e suportar o outro irmão do lado, ter compaixão do outro. A gente precisa tirar os olhos de nós para ter vida. A gente precisa tirar os olhos de nós. No Velho Testamento, queridos, toda mulher que não gerava era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não tinha o favor de Deus, era alguém que vivia um desfavor de Deus. Como nós, igreja neotestamentária, que proclamamos que vivemos e fomos alcançados pela graça de Deus, podemos estar vivendo desfavor de não gerar nada. Essas coisas são antagônicas, elas se opõem, e às vezes a gente está se enganando. Às vezes a gente diz que está num reino, mas na verdade a gente está no nosso reininho mesmo. O reino de Deus não é assim. Deus chamou esse patriarca Abraão e falou: você vai ser uma bênção. Eu te abençoei, você vai ser uma bênção. A bênção não vai parar em você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha bênção, Abraão, vai passar de geração em geração. É lindo isso, porque quando Deus aparece para Isaac, na linhagem de Abraão, Deus se apresenta a Isaac dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Passa a geração de Isaac, chega a geração de Jacó. Quando Deus aparece a Jacó, Deus se identifica na aliança, na linhagem, e fala: olha, Jacó, eu sou o Deus do teu avô Abraão, do teu pai Isaac. Na geração de José, Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A bênção, ela não pode parar, ela não pode
recebeu, ela tem que transbordar para a geração seguinte, para quem vem depois da gente, porque a vida de Deus não pode ser contida. Assim como o Espírito de Deus não pode ser contido, a gente tenta prender a nossa bênção na nossa caixinha, e a gente coloca aqui, e é só minha. A igreja de Atos 2 recebeu o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, e eles ficaram ali dentro. O Espírito Santo é só nosso, a gente não vai dividir, vamos ficar nesse fogo aqui, nessa coisa aqui. Mas não podia ser contido. Como eles não queriam sair, veio a perseguição, eles tiveram que se espalhar, e então esse fogo do Espírito atingiu ilhas, povos distantes, por causa da perseguição. Muitos de nós, talvez, estamos esperando dias difíceis para sair da nossa caixinha, para deixar transbordar aquilo que recebemos do Senhor. Por que isso? Queridos, façamos para o Senhor enquanto é dia, adoremos ao Senhor enquanto é tempo oportuno, agradável, vivamos para o Senhor, porque dias muito difíceis estão adiante de nós. No Velho Testamento, nós temos muitos exemplos de mulheres estéreis. Geralmente a gente sempre fala de Ana, como ela reagiu à sua esterilidade. Temos a mulher de Manoá, mãe de Sansão, como ela reagiu diante da esterilidade. Mas antes de eu falar desses bons exemplos, eu queria falar de um mau exemplo, porque ele define o que leva uma pessoa a ser estéril no reino. Eu queria falar de Mical. Todo mundo sabe quem é Mical? Mical era filha do rei Saul, e ela se casou com o rei Davi. E a Bíblia fala que nos dias de Saul, a arca do Senhor, numa guerra, foi levada pelos filisteus. E aqui eu preciso fazer um parêntese para explicar como que funcionava. O povo de Israel, toda vez que saía para a guerra, colocava a arca do Senhor na frente, porque representava a presença do Senhor. Então, quando a arca estava na frente, eles nunca perdiam a batalha. Acontece que o povo começou a ter a arca simplesmente como um amuleto. No seu dia a dia, no seu cotidiano, eles desprezavam ao Senhor, eles tinham outros ídolos, eles cultuavam aos postes, aos baalins, enfim, se prostituíam, enfim, eles não viviam uma vida de acordo com alguém que dizia que era do Senhor. E então eles passavam por muitas dificuldades. O Senhor mandava muitas vezes inimigos sobre eles, para que eles voltassem para o Senhor. Eles eram disciplinados constantemente. E o que acontecia? Eles, com a vida toda errada, eles iam para a guerra. E então, quando eles começavam a perder a batalha, eles traz a arca, e a arca vinha de Siló. Vai em Siló, busca a arca. Eles levavam e colocavam a arca na frente do exército, então rapidamente os inimigos eram desbaratados e eles venciam. O que acontece é que Deus foi se cansando daquilo, eles não ter vida com Deus, só buscar a presença de Deus na hora do perrengue. Tem muita gente que faz isso. E foram lutar com os filisteus. E naquele dia eles chamaram a arca. Estavam perdendo. Traz a arca, traz a arca. A arca veio, mas a presença de Deus não foi, só foi a arca. E eles levaram o couro, e os filisteus levaram a arca. E a arca ficou muito tempo lá.
começou a dar úlceras, hemorroidas nos filisteus, caiu lá a estátua de Dagon no templo deles, eles tiveram que devolver a arca. E a arca foi para a casa de um homem chamado Abinadab. E a arca do Senhor estava ali, e Davi assume o trono e colocou no seu coração o desejo: levar a arca do Senhor, que representava a sua presença no meio do povo, para a cidade de Jerusalém. Fizeram um carro novo, uma carroça nova, e colocaram os 2 filhos de Abinadab para conduzir a carroça levando a arca. O nome desses meninos era Uzá e Aiô. E eles estão conduzindo a arca em cima daquela carroça, quando de repente os bois que puxavam a carroça tropeçaram e a arca foi se desprendendo da carroça. E Uzá tocou na arca, querendo segurá-lo, e ele foi fulminado imediatamente, porque não podia tocar na arca. Davi ficou muito triste com aquilo, e deixaram a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E a arca ia ficar ali. Davi se esqueceu e desistiu de levar a glória de Deus, a presença de Deus, para Jerusalém. E passaram-se 90 dias, a arca que representava a presença do Senhor na casa de Obed-edom, e as notícias que chegaram ao palácio é que nesses 90 dias a casa de Obed-edom prosperou como nunca, porque a arca, a presença do Senhor estava ali. Davi então se encheu de ânimo e falou: bom, então vamos trazer a arca para Jerusalém. Só que dessa vez ele tomou cuidado de levar a arca como o Senhor tinha prescrito. A arca não podia ser carregada numa carroça, tinha que ser carregada em 2 varões, e só sacerdotes ungidos podiam carregar a arca. Então fizeram tudo conforme Deus prescreveu, e eles vão saindo com a arca da casa de Obed-edom em direção a Jerusalém. E foi convocado todo Israel, todo. Davi colocou a sua estola sacerdotal de linho, os sacerdotes, os levitas com as trombetas, aquela festa. E, segundo os estudiosos, entre a casa de Obed-edom até a entrada de Jerusalém eram 22 quilômetros. E a Bíblia diz que eles davam 6 passos, paravam, matavam um novilho, um bezerro, ofereciam ao Senhor, comiam, adoravam e depois continuavam. Mais 6 passos. Você imagina, Abel, 22 quilômetros, 6 passos, para e sacrifica, 6 passos, para e sacrifica. A procissão durava muito tempo, era cansativo, era exaustivo, mas de repente, depois de tanto tempo nessa jornada, carregando a arca em direção a Jerusalém, eles viram os portais da cidade de Jerusalém, e o coração de Davi não se aguentou de tanta alegria. Davi era um adorador, e ele tinha um sonho, um anseio de levar a glória, a presença de Deus para dentro da cidade. Ele não se conteve, e diante dos sacerdotes, das trombetas, dos levitas e tudo, ele tirou a sua manta de rei e começou a dançar na frente do cortejo. Ele se despiu da sua função, do seu cargo, e se fez mais um como os demais, e começou a dançar na frente ali da arca do cortejo. E a Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 6, diz que toda Jerusalém congregada estava naquela procissão, mas alguém não estava naquela procissão, alguém não estava naquele ajuntamento, alguém não estava congregando. O nome da pessoa
pessoa era Mical, a mulher de Davi. Diz que ela assistia a congregação se movendo atrás da arca, de uma janela, observando, mas não congregando. Então, a partir dessa história eu quero trazer para vocês alguns indícios, alguns tópicos que levam à esterilidade. O primeiro é o não ajuntar, ou seja, não congregar. Não estou dizendo aqui, não precisa ser exatamente aqui, mas andar junto com alguém. Você começa a sofrer de esterilidade quando você deixa de congregar. Mais do que isso, eles estavam juntos congregando, mas estavam adorando a Deus juntos. Havia um louvor congregacional, com danças, trombetas e tudo mais. Ela também não adorava congregacionalmente. Era tipo, eu sou igreja aqui, eu vou assistir pelo YouTube, vou ficar na janela. Ela não participava. Mais do que isso, geralmente quem não congrega e quem não participa da adoração congregacional leva ao terceiro item. É uma pessoa crítica. Observa tudo e critica. Então ela vê Davi dançando sem a roupa de rei, na frente do povo. Ela ficou horrorizada. Como pode? Como pode isso? Esse cara está louco. E a pessoa crítica, ele vê problema em tudo. Ele não congrega, ele não participa, ele não serve, mas ele vê muito defeito e tem muito palpite para dar. Você conhece gente assim? Não produz nada, não gera nada. Pastor, por que não faz assim? Então, vem todo dia no culto e fica aqui para você ver se dá para fazer assim. Por que a gente não faz assim, assim, assim? Então, começa a participar, começa a andar com a gente e vê se dá para fazer assim. É uma pessoa hipercrítica. O som está alto, o som está baixo, a luz está ruim, a luz está baixa, a voz está estridente, o pregador está falando demais, está falando demais. O pregador só dá testemunho, ou só traz palavra no Novo Testamento, ou só no Velho. A pessoa é crítico, é um crítico. E esse é um indício forte de esterilidade, porque quem está gerando não tem tempo e nem olhos para isso. Não é verdade? Se você está aqui, trabalhando, gerando, você não tem tempo e nem olhos para isso. A esterilidade te faz ser um observador à distância, crítico de tudo. E você está morrendo, mas está cheio de ideias, cheio de sugestões, cheio de palpites, e parece até que são de boa vontade, mas está morrendo. Então ela não congregava, não adorava junto, tinha um espírito crítico e desprezava quem realmente adorava. Bando de fanático, precisa tudo isso? Olha o rei, e não respeita a autoridade nenhuma. O marido era marido e rei. Você está aí dançando aqui, tem um cão aí na frente do povo. Não tem respeito a nenhuma autoridade. Isso acontece quando filhos não respeitam os pais, ou qualquer tipo de autoridade não tem atenção, não tem a reverência. Isso leva a um prejuízo, quase sempre de esterilidade. E Mical era essa mulher. E a gente vai ver o fim da história. E diz que por causa de tudo isso, ela foi até o fim dos seus dias e não teve filhos. Foi estéril. Pairava sobre ela esse manto de maldição
de nos gerar. Você imagina o que é isso na casa de um rei? Não gerar? A rainha não dar um sucessor? A esterilidade rouba a herança, rouba o futuro, rouba o legado. E tem posturas que nós adotamos para a nossa vida, que vão nos roubando. Quando a gente quer ser igreja sem se misturar, quando eu quero cantar, mas eu quero cantar perto desse aqui porque desafina. Quando eu chego na igreja, ou num ajuntamento, ou numa célula, e eu só tenho olhos para procurar defeito, eu não vejo nada de bom, eu não vejo virtude em ninguém, eu só vejo problema. E quando eu chego nesse ponto, a autoridade não muda nada para mim, porque eu estou centrado em mim mesmo. Eu sei que está aqui hoje, mas como eu disse para vocês, Deus é um especialista em mudar realidades e trazer vida onde tem morte. E como é que a gente rompe com esse espírito de esterilidade? Não é tão difícil para nós. Uma aliança tem poder de fazer isso. Uma simples aliança. Deus, quando chamou Abraão, lhe fez uma promessa. E eu queria que vocês gravassem isso. Ó, a sua descendência vai ser tão numerosa. Olha, vai ser incontável. Olha as estrelas, dá para contar? Não dá. Olha a areia do mar, dá para contar? Não dá. A sua descendência vai ser assim. Abraão é casado com Sara. Ele tem uma promessa de uma descendência ser incontável, de uma descendência incontável. O espírito de esterilidade vem para roubar a promessa. Sabe por quê? Sara é estéril. Verdade? Sara é estéril. Mas Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias. E por causa da aliança, mesmo Sara sendo estéril, aconteceu um milagre. Deus proveu um milagre e Sara gerou Isaac. Mas veja, a aliança que Deus tem com a gente, como eu disse para você, Deus nunca dá nada para represar a gente. A aliança que Deus tem com os pais é a mesma aliança que Deus tem com os filhos, com os netos. Lembra de Pentecostes, a promessa do Espírito Santo? Não é só para vocês, é para os vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor ainda há de chamar. A promessa não fica represada. Então Sara gera Isaac, e a promessa continua na descendência, na geração seguinte de Abraão, em Isaac. Então Isaac casa com Rebeca. Vocês sabem quem era Rebeca? Era estéril também. Mas por causa da aliança, Deus proveu outro milagre, e Rebeca gerou Jacó. E a aliança continua, e a promessa continua. Jacó nasce, cresce e se casa com Raquel. O espírito de esterilidade está na família. Vem em Sara, vem em Rebeca, e quando ele se casa com Raquel, Raquel também é estéril. Mas por causa da aliança, a aliança rompe qualquer ciclo de maldição. Por causa da aliança, Raquel recebe um milagre e gera 2 meninos, José e Benjamim. Você percebe como a maldição está caminhando na linhagem de Abraão, tentando roubar a promessa, a aliança? Mas por causa da aliança, a aliança vai desatando, a aliança vai quebrando
cada geração a semente da esterilidade. E a promessa estava sobre José. E agora, Jacó, o pai de José, já é velho, e ele está no seu leito de morte. Ele chama todos os seus filhos, e ele entendia que uma aliança, e a aliança funciona assim: o maior abençoa o menor, o pai abençoava o filho abençoava o neto. É assim que funciona o reino de Deus: o maior abençoa o menor. Então ele entendeu que existia um espírito de esterilidade acompanhando as suas gerações, que estava sendo quebrado por causa de uma aliança, e ele, como uma autoridade, podia quebrar aquilo dali para frente, já que ele iria morrer. Ele chama todos os seus filhos à beira da cama e vai abençoando um por um. Quando chega em José, porque a promessa da linhagem de Deus estava sobre José, quando chega em José, se você não quiser abrir, não precisa, Gênesis 49, ele faz a seguinte proclamação sobre a vida de José. Gênesis 49, versículo 22 em diante, diz assim: perceba, ó como o espírito de esterilidade vai ser quebrado. José é um ramo frutífero, junto à fonte. Seus ramos correm por sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco fala de lançar para frente, para outra geração. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Se aqui José não quebra, Jacó não quebra sobre José, a mulher de José também seria estéril, gente, porque o espírito de esterilidade estava andando de geração em geração. Mas uma aliança é capaz de quebrar. E talvez você está aqui hoje e você vai falar: ó, o espírito de esterilidade que eu estou vivendo hoje me acompanha de muito tempo atrás. Na empresa eu já quebrei tantas vezes, porque meu avô quebrou, meu pai quebrou, e você vive como se não tivesse no reino de Deus. Você vive como que ainda a obra de Cristo no Calvário não foi completa. O tetelestai lá, que tudo foi pago, parece que tem uma dívida. Tem cristão que fala até que é karma. Já viu uma coisa dessa? Acredite, tem cristão que fala. E você não vive. Você tem problemas de relacionamento que os seus pais tiveram, que seus avós tiveram, e parece que você está preso numa teia. Ei, querido, você foi comprado por um alto preço. Aquele sangue vertido na cruz, a maior e mais sublime aliança, anula e quebra todo rastro de maldição que possa haver nas tuas gerações. Se aproprie disso. Se aproprie disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. E então, quando você mais Ele, você vai gerar muitos frutos para Deus.
vocês no começo dessa ministração, dessa reflexão, para vocês deixarem aberto o Evangelho de João, no capítulo 15. O Evangelho de João, no capítulo 15, começa assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que se dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se vocês não estiverem na videira, assim também vós não podereis dar frutos se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Eu não preciso ficar quebrando maldição. Eu não preciso ficar renegando nada. Eu não preciso usar nenhum artifício, como se a bênção fosse produzida a partir de mim mesmo. Não. Vocês já estão limpos. A vara para dar fruto tem que estar limpa. Ei, vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos pela palavra que vos foi falada. Enquanto você ouve eu pregar aqui, a palavra está sendo falada. Enquanto eu trouxe aqui exemplo de Mical e mulheres dos patriarcas, a palavra foi sendo falada e vocês foram entendendo. Entenderam como que é ou não? Nesse momento vocês estavam sendo limpos. Glória a Deus. Nós somos limpos à exposição da palavra. Quando recebemos a palavra, vamos sendo limpos, santificados. E então, a partir daquilo que recebemos, que retemos, começamos a gerar frutos para Deus. Entendeu? É a palavra que é inculcada em nós que gera. Não é a gente. Sem mim nada podeis fazer. Vocês têm que estar em mim e eu em vocês, para gerar. Você que está aqui hoje, se você é noiva de Cristo, se você é mulher de Cristo, você só pode gerar se você for íntimo dele. Ninguém pode gerar no reino se não tiver intimidade, se não se aproximar. E deixa eu te falar, eu falei de Mical que não congregava, que não adorava junto, que tinha um espírito crítico, era separado, isolado, ninguém pode ser uma ilha, um mar morto. Por que eu disse isso para vocês? Porque ninguém pode dizer que é íntimo de Cristo, que ama Cristo. Não dá para você amar a cabeça se você não ama o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Não dá para você ser íntimo da cabeça se você não for íntimo do corpo. Se alguém diz que serve a Cristo, mas não serve o corpo de Cristo, é mentira. Entenderam? Fomos chamados, convocados, e eu gosto da palavra que a gente leu no começo, nomeado. Sabe o que é nomeado? Nomeado é alguém que
recebeu uma autoridade delegada. Por exemplo, eu tenho autoridade para fazer algo, mas eu não vou fazer. Eu posso nomear uma pessoa e ela vai com a autoridade que eu a deleguei em meu nome e faz. Entendeu? O texto que nós lemos, Jesus diz que nós recebemos autoridade delegada, nós somos nomeados para ir, dar muito fruto, que o nosso fruto permaneça, e então tudo que pedirmos, como a gente não pede para a gente, como a gente não é uma ilha em nós mesmos, como a nossa vida não é centrada em nós mesmos, Deus se encarrega de cumprir os desígnios do nosso coração, de atender às nossas petições. Entenderam? O reino funciona assim. Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos. Quando eu oro por mim, eu me torno uma ilha em mim mesmo. Quando eu oro pelo próximo, Jesus ora por mim. Quando eu sirvo ao próximo, os céus servem a mim. Quando eu consolo o próximo, os céus consolam a mim. Quando eu socorro o pobre necessitado, os céus socorrem a mim. Quando eu passar a gerar no reino, então tudo que eu pedir, o Pai nos concederá. Não existe coisa mais linda do que gerar no reino. A minha mãe tem 82 anos, ela já está com a mente assim, às vezes variando. E eu me lembro das últimas vezes que ela veio aqui, ela sentava naquela última cadeira, e ela via eu pregando, e ela ficava assim, em êxtase. Porque na verdade, eu sou fruto de oração, de jejum. Ela semeando em minha vida desde o ventre. É um trabalho, é um legado que ela deixa. Ver os filhos, a casa servindo a Deus, Deus usando os seus filhos, é a grande recompensa na vida. O meu ministério é ensino. Então o meu deleite é quando alguém sobe aqui e fala: vou pregar 15 minutos, 20 minutos, e a pessoa abre a Bíblia e prega a Bíblia, e eu vejo Deus usando, e a pessoa está crescendo na graça, no conhecimento, no ministério. Eu me realizo. Você precisa descobrir para que você nasceu. Você precisa urgentemente. Nisso depende a tua alegria nesta vida. Quando você descobre quem você é em Deus, você é pleno. Não importa o que está acontecendo ao teu lado, você é pleno, você é seguro, você não vacila. Vamos dar frutos? Deus é bom, Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Não há nenhuma maldição sobre aqueles que estão aliançados com Deus. A aliança despedaça qualquer jugo. A unção que está sobre a aliança, o poder de uma aliança, aquilo que você recebeu não pode ser represado, tem que ser repartido, tem que ser compartilhado. Ser tu uma bênção. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar nessa noite pelos teus filhos que aqui estão. Eu não sei
Gol!